Bom dia, apóstolo Paulo. Mais um dia abençoado na presença do Senhor. É uma honra estar com o senhor aqui, com toda a equipe da Rede Super MS, bem como todos os nossos telespectadores que nos acompanham agora. Já compartilhei lá no meu Facebook também, para o nosso pessoal assistir. É uma honra estar com vocês. Amém, graças a Deus. Pastor, eu vou ler um versículo aqui, porque hoje a gente vai falar sobre o grande dia, né? O dia do julgamento das nações. Né? Nós vamos falar sobre esse grande dia, o Senhor vai trazer para nós esse entendimento. O Senhor que é um estudioso nesses assuntos, e Deus tem te agraciado com esta bênção aí. Nós vamos aprender muito juntos aqui, em nome de Jesus. E eu quero ler contigo aqui, com todos os telespectadores, para a gente dar início a esse nosso bate-papo, Mateus capítulo 25, no versículo 31 e 32. Né? Vou chamar você aqui nessa telinha, vamos colocar aqui para todos que possam participar, em nome de Jesus. Que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Olha que coisa interessante, né, pastor? Quer dizer, o Senhor Jesus, ele virá da sua glória, assentará no trono da sua glória, e todas as nações virão diante dele. É aí que a gente pode pegar como base para falarmos sobre esse julgamento das nações. Como se dará esse julgamento das nações? Explica para a gente, pastor. Ok, meu apóstolo amado. Bom, aqui nós estamos falando do sermão profético de Jesus Cristo, que começa no capítulo 24 de Mateus, e ele vai seguir uma sequência do capítulo 24 e vai abranger até o capítulo 25 de Mateus. Começa ele falando a respeito da destruição do templo, que começa no capítulo 24. Ele vai então falar sobre o princípio das dores, e aí ele vai seguir falando sobre a grande tribulação. E quando ele chega no assunto, a grande tribulação, ele vai contar algumas parábolas, mais necessariamente quatro parábolas, para falar a respeito da vigilância. E quais são essas parábolas? A primeira parábola é a parábola da figueira, a segunda do servo mau e do servo fiel, a terceira parábola é a parábola das 10 virgens e a quarta parábola, a parábola dos talentos. É uma exortação à vigilância. Por isso que ele conta as parábolas, é uma exortação à vigilância. E aí então ele entra no capítulo 25, 31 que o senhor leu, falando a respeito do julgamento das nações. Um tema muito pouco pregado, apóstolo, muito pouco ensinado, mas de uma relevância tão grande. Eu quero até fazer um alerta aos pregadores, pastores, bispos, apóstolos, as pregadoras, que vocês são temas mais falados em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Foi abordado pelos principais dos profetas, os profetas maiores, os profetas menores, foi abordado por Jesus Cristo, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo João, entre outros apóstolos. Todos eles falaram sobre a grande vinda do Senhor, o grande dia do Senhor. O apóstolo Pedro falou sobre isso. O grande e terrível dia do Senhor. É o dia do Senhor. É o dia do julgamento das nações. É o dia da vingança do Senhor. Então, esse dia é um dia. Apóstolo, é preciso esclarecer, primeiro, que muitos pastores, pregadores e até escatólogos cristãos fazem uma confusão. Eles pensam que o grande e terrível dia do Senhor é a grande tribulação. Não, não é. O grande e terrível dia do Senhor é o último dia da grande tribulação. O último dia da grande tribulação é a segunda vinda, é a parousia. A Bíblia chama de parousia, ou seja, o advento. É a segunda vinda dele. Ele vem no final da grande tribulação. Ele vem, coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, conforme quando ele subiu.
os anjos vieram para os apóstolos e os discípulos e perguntou a eles por que eles olhavam para cima. E eles disseram assim, Atos capítulo 1, do mesmo lugar que ele subiu, ele vai descer, nesse mesmo lugar. Então, vão e pregam o evangelho, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Bom, esse dia do julgamento das nações, é o grande e terrível dia do Senhor, o dia da vingança, é o dia que ele vai pisar o lagar da ira de Deus, do vinho sem mistura, é o dia em que ele vai colocar os seus inimigos por estrado dos seus pés, ou seja, debaixo dos seus pés. Vai ser então um dia então terrível, então, quer dizer, não vai ser um dia de misericórdia, não vai ser um dia de julgamento mesmo. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você, qual é o critério que Deus vai usar? Como é que vai ser esse julgamento? Né? Tem a ver com o tratamento das nações em relação a Israel? Hoje já está havendo uma preparação, hoje já tem pessoas, né, nações, vamos dizer assim, contra Israel e a favor de Israel. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque a gente vê aí o contexto mundial acontecendo aí, e a gente vê que realmente tem nações que são contra, tem nações que estão aliadas com Israel, e a gente vê uma preparação para o anticristo, e a gente vê que tudo está caminhando realmente para aquilo que o Apocalipse anuncia. É, O isso senhor me mesmo, ouviu? apóstolo. Ouvi só no finalzinho, cortou o áudio aí no finalzinho, mas eu entendi. Eu peguei já. Tá. Muito bem, apóstolo. Olha só o que diz Apocalipse 19 para poder dar a resposta para a gente. E antes até mesmo de ler Apocalipse 19, eu gostaria de ler Salmo 2:9, é só um versículo, versículo 9, olha só o que diz. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Olha só, ele está falando assim, pede-me e darei as nações por herança. E ele fala lá no Salmo 2, né? Salmo não tem capítulo, Salmo 2, versículo 9, com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Olha só, as despedaçarás. Apocalipse 19, versículo 15 diz assim: da sua boca saía uma aguda espada para ferir com elas as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo, quem é ele? Cristo. Então, nós vamos ver que esse grande e terrível dia do Senhor também é conhecido como dia glorioso. Por que eu estou dizendo isso, apóstolo? Porque para um grupo de pessoas será um dia glorioso, mas para outros será um dia terrível. Para um dia será um dia de justiça, para um grupo será um dia de justiça, para outro grupo será um dia de vingança, onde essas pessoas vão sofrer. Veja que o texto está dizendo assim: com vara de ferro, ele vai reger e vai despedaçar como vaso que se quebra. Da sua boca sai uma espada aguda. Então nós teremos ali presentes três grupos. Três grupos. Como eu sei disso? Porque Mateus 25 fala dos três grupos. Mateus 25 fala que naquele dia ele vai separar, como o pastor separa o rebanho, ele vai jogar à sua esquerda, né, o cabrito, o bode, e à sua direita as ovelhas. Né? Quando as nações estiverem reunidas na presença dele, ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele termina dizendo assim, ó, no versículo 28 de Mateus, eu acho muito interessante porque Jesus vai falar isso em Mateus o tempo todo. Quer ver? No capítulo 16 de Mateus, Jesus fala sobre a vinda do Filho do Homem, que ele virá na sua glória, virá com seus anjos, e ele vai retribuir cada um segundo as suas obras. Em Mateus 19, ele fala de novo sobre a vinda do Filho do Homem, que se assentará no trono da sua glória. E ele fala que os apóstolos vão se assentar com ele para julgar as 12 tribos. Então, nós temos três grupos. Qual é o primeiro grupo? O grupo que é conhecido como o grupo dos bodes. O segundo grupo é o grupo das ovelhas. E o terceiro grupo é o grupo dos meus irmãozinhos, que ele chama de meus irmãozinhos,
lá no final do capítulo 25, quando eles perguntam a ele por que nós vamos entrar no reino. Eles estão até duvidosos em relação a isso. E Jesus disse: porque vocês deram de comer, de beber, de vestir, foram visitar, então vocês devem entrar no reino. Ele faz um convite. Vinde benditos do meu Pai e entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele faz um convite e ele chama esses irmãos, ele chama as ovelhas para fazer parte de um outro grupo, que é o grupo dos irmãos, ok? Está lá em Mateus 25, 40. Porque quando eles perguntam, mestre, o que nós fizemos para ganhar o direito de entrar no reino? Ele disse, então, que vocês me deram de comer, de beber, de vestir, e fosseis me visitar. Aí ele convida, pode entrar para o reino e vocês vão ficar junto com os meus irmãos que vocês deram de comer, de beber, de vestir. Agora, os bodes, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, porque o lugar de vocês é no lago que arde com fogo e enxofre, o lugar de vocês é com o diabo e com seus anjos, o lugar de vocês é longe da minha presença. Então nós temos o grupo dos irmãozinhos de Cristo que foram ajudados pelas ovelhas e atrapalhados pelos bodes. Então os bodes perseguem os irmãozinhos, as ovelhas ajudam os irmãozinhos. Esse é o período da grande tribulação. O nosso telespectador não pode confundir com esse período apenas agora. Ele tem que entender que o contexto ali é da grande tribulação. Ele tem que entender que a igreja foi arrebatada e a igreja são os irmãozinhos. A igreja são os irmãozinhos. Então a igreja foi arrebatada. Os que ficarem na terra vão se dividir em dois grupos: o grupo das ovelhas e dos bodes. Quem são as ovelhas? Aqueles que vão se despertar na grande tribulação acerca das profecias. Eles não foram arrebatados, mas eles saberão que a palavra de Deus é fiel. Então eles não vão aceitar a marca da besta, eles não vão se render à marca da besta, eles não vão se prostrar diante da besta e eles vão se opor ao anticristo. E eles vão lutar. Por quê? Porque eles entenderam que aquilo que foi pregado na era da igreja e eles não deram crédito, agora, dentro da grande tribulação, eles entenderam a mensagem. Ficou mais fácil para eles, então eles já sabem que Jesus realmente vai voltar. Então eles preferem morrer do que receber a marca da besta. Bom, apóstolo, por que eu estou falando isso? Porque tem que ficar muito claro para os nossos irmãos. Tem que ficar muito claro. O contexto é da grande tribulação. É no final da grande tribulação que Jesus volta. E quando ele voltar, ele vai voltar com seus irmãozinhos. Quem são os irmãozinhos? A igreja que foi arrebatada. Aí não importa se a pessoa acredita no arrebatamento no começo da grande tribulação, no meio da grande tribulação ou no final da grande tribulação. A discussão não é essa, não importa. Ela vai ser arrebatada. Nisso todo mundo concorda, haverá um arrebatamento. O que os teólogos escatólogos não se discordam, que é uma controvérsia, é quando será esse arrebatamento, e nós não estamos discutindo isso. Que o telespectador entenda. Haverá um arrebatamento, ninguém discute em relação ao arrebatamento, se discute quando, então não importa para nós nesse momento quando, não importa, não vai alterar, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, haverá um arrebatamento. Então, Jesus volta, quando Jesus voltar, os que foram arrebatados voltarão com ele. E esses que foram arrebatados, Jesus chama eles de irmãozinhos. Por que irmãozinhos? Porque ele é o primogênito, ele é o irmão mais velho, ele é o primogênito de toda a criação. E aí o que acontece? Quando ele volta com os irmãozinhos, ele volta para o dia da vingança, para o dia do juízo, para o julgamento das nações, é aqui na terra. Ele vai separar as nações agora. Então, esse julgamento será federativo. Guardem bem isso no coração. Esse julgamento não será individual, ele será federativo. Significa o seguinte aqui: a nação que apoiar ou que apoiou os irmãozinhos será convidada para entrar no reino. Ok? No final da grande tribulação, as nações que apoiaram a igreja e Israel, e guarde bem isso, porque Israel
tem o Israel verdadeiro e o Israel falso, ok? Porque Israel, muitos judeus se renderam ao espiritismo, se renderam à cabala, ao paganismo. Não é desse Israel que ele está falando, é do Israel verdadeiro, que realmente espera pelo Messias. Então, o que vai acontecer é esse Israel verdadeiro, que foi protegido pelas ovelhas, e o povo de Deus, que é a igreja, que foi protegido pelas ovelhas, essas ovelhas, por terem protegido Israel e por ter protegido a igreja, enquanto a igreja estava aqui na terra, ela vai permanecer firme na grande tribulação, não vai receber a marca da besta. Por isso que fala lá, ó, aquele que permanecer firme até o fim será salvo, né? Aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Então essas pessoas vão permanecer firmes até o fim, não vão receber a marca da besta. Muitos deles serão mortos na grande tribulação, muitos, não todos, mas muitos. Eles não vão se render ao anticristo e vai chegar no final, quando eles estiverem perdendo a batalha para o anticristo, Jesus volta, salva eles e convida eles para entrar no reino. O anticristo terá um exército. E esse exército perseguir a igreja e perseguir o verdadeiro Israel. O exército do anticristo, ele é contra Deus, ele é anti-Deus, ele é anticristo e ele persegue tudo, ele é contra tudo que se chama pelo nome do Senhor, como disse o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, ele é contra tudo o que se chama pelo nome do Senhor. Então, ele tem um exército, ele possui uma ideologia, ele possui suas próprias leis, que não é a lei de Deus, ele possui o seu próprio calendário, que não é o calendário de Deus, e ele vai perseguir Israel e vai perseguir a igreja. Que é uma dica? Só prestar atenção quem persegue a igreja hoje e quem persegue Israel. Esse povo é o povo do anticristo. Olha, eu não tenho nem pergunta para fazer, porque você está vindo discorrendo sobre o assunto de uma forma bem clara, bem objetiva, trazendo todos os pontos até chegar esse momento em que você traz esse pisar do lagar da ira de Deus, trazendo aí esse julgamento federativo no meio das nações. Então, eu gostaria que o senhor prosseguisse falando, né, nesse julgamento, como que se dará isso, o que as pessoas, como que elas serão, qual será a sentença dessas nações, né? Será simplesmente essa questão do bode e vai para o inferno? Como é que vai ser isso daí? Fala pra gente. Sim, sim, apóstolo. Algumas dessas pessoas que foram julgadas e classificadas como bodes, elas morrerão naquele dia. Diz o texto que Jesus vai abrir a sua boca e da sua boca sairá uma espada e essa espada vai matá-los, de tal maneira que ele vai chamar até as aves dos céus para poder comer a carne dessas pessoas. Mas o que é importante observar é que nem todos deles morrerão, nem todos. Eles fugirão, eles vão conseguir escapar, eles vão fugir e eles vão se esconder. E onde eles vão se esconder? No subterrâneo, eles vão se esconder nas cavernas, eles vão se esconder nos esgotos. Por quê? Porque Satanás, no dia da vingança, no dia do tribunal, ou desculpe, nesse dia do julgamento das nações, Satanás vai ser preso por 1000 anos, ok? Então nós já temos uma outra verdade: Satanás não está preso ainda. Tem muita gente que tem a noção de que Satanás está preso. Não, ele não está preso. Satanás será preso no final da grande tribulação. E ele será preso por 1000 anos, apóstolo. O que vai acontecer? Essas pessoas que vão fugir e elas vão se esconder no subterrâneo, debaixo das cavernas, elas vão viver debaixo de uma profecia. Que profecia é essa? A profecia que no final dos 1000 anos, Satanás será solto novamente. Ele será solto e ele vai juntar as nações de Gog e Magog como areia do mar e vai levantar acampamento contra os santos nesse mesmo lugar. Que lugar é esse? É o Vale de Josafá. Qual é o Vale de Josafá? É o lugar que separa o Monte do Templo do Monte das Oliveiras. Eu estive em Israel. Tenho certeza que nós vamos ter uma oportunidade de irmos juntos lá, apóstolo.
Se não for nessa vida, iremos juntos na vinda de Jesus, porque nós estaremos reunidos lá, né? Todas as Verdade. nações serão reunidas lá. Glória a Deus, De verdade. qualquer maneira, nós vamos para lá. Então, Não tem jeito, o a monte passagem está garantida já. está garantida. A passagem está garantida para todos os salvos. Aham. O que separa o monte do templo com o monte das oliveiras é o Vale de Josafá. O Vale de Josafá foi onde o rei do Egito, Faraó Neco, veio e matou o rei de Jerusalém. E ali diz a palavra que a batalha de Gog e Magog acontecerá ali. Mas eu não sei, olha só, o povo que está nos assistindo agora, nossos telespectadores, lembra que o Senhor citou, e eu também, que na vinda do Senhor Jesus, ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras. Não é verdade? Sim, verdade. E o Monte das Oliveiras vai rachar o meio. Uhum. Vai rachar o meio. Por quê? Porque vai ser um impacto muito grande. Porque o que os nossos telespectadores precisam entender? Jesus Cristo virá em glória. Então Jesus Cristo não virá com um corpo de estatura do tamanho do nosso, é muito grande. Ele vai vir muito alto. Como Adão e Eva era alto, como as pessoas que viviam bastante tempo antes do dilúvio, e é verdade, eles viviam mesmo. Não é uma contagem de tempo errada como muitas pessoas argumentam. Negativo, eles viviam 900 anos, 500 anos, 600 anos, 800 anos, 939 anos. Jesus vai vir numa estatura muito grande. Quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o impacto vai ser tão grande, tão profundo, que vai rachar o meio. O texto deixa entender que vai levantar uma fumaça, uma poeira, por causa do impacto. O anticristo nem vai saber quem veio, não vai nem anotar a placa do atropelamento que vai vir sobre ele. Ele vai ficar confuso, Sabe ele não vai saber quem é. Sabe o que eu acho fantástico? Eu acho fantástico quando eu li Apocalipse 19 e você chegou num ponto aí de que a gente até brincou aqui que nós iremos para Israel de qualquer forma, né? E eu acho fantástico a gente voltando junto com Jesus, né? Porque Apocalipse fala isso. Coloca aqui para mim Apocalipse 19, por favor. Apocalipse ele traz esse assunto e até essas pessoas que estão nos assistindo agora e que aceitaram Jesus, que são as pessoas salvas, remidas pelo sangue do Cordeiro, já terão passado também ali pelo tribunal de Cristo, né? Terão ali passado ali pelo bema, terão passado ali pela boda do Cordeiro. E aí o Senhor vem e traz a gente junto com Ele, num corpo completamente glorificado, né? A gente totalmente restaurado, a gente iluminado, na verdade. E a gente até aprendeu isso, né, pastor? Quando a gente estava tendo aulas aqui às segundas-feiras sobre a glória de Deus revestindo o nosso corpo, aquela coisa toda. Porque quando Adão ele pecou e Eva, eles pecaram, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus, quer dizer, eles perderam aquele brilho, eles perderam a glorificação de Deus no seu corpo. E esse Apocalipse 19 traz uma coisa, parece coisa de filme, né? Parece coisa de filme mesmo. Exatamente. Eu quero ler com os telespectadores aqui, que é muito forte isso aqui. Olha só. Apocalipse 19, e depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: aleluia, a salvação, e a glória, e a honra, e o poder pertence ao nosso Senhor Deus. Você falou agora há pouco que vai ser um dia glorioso para uns e um dia terrível, né, para outros. Isso. Continue. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Continue. E os 24 anciões, pode passando mais um, e saiu uma voz do trono que dizia: louvai o Senhor. Continue passando. Vai no versículo 13. Olha só. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu,
em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E eles a regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do trono de Deus. No versículo 14, esse povo que vem com ele, esse povo aqui, quem é esse povo aqui, pastor, que desce com Jesus? Quem é esse povo que vem com Jesus? Quem é esse povo que vem no cavalo branco com Jesus? Esse povo, apóstolo, são os redimidos do Senhor. Olha aí. Como nós sabemos muita disso? Glória isso aí, gente. É muita glória, apóstolo. É muita glória. Eu fico maravilhado, Por quê, pastor, apóstolo? quando eu vejo isso. Porque as pessoas estão, às vezes as pessoas, pastor, estão trocando esse momento glorioso, a nova Jerusalém, o reino eterno, e até mesmo o reino estendido até nós hoje, né? Que é esse reino maravilhoso que traz os milagres de Deus, as maravilhas de Deus para as nossas vidas, traz uma vida diferente, uma transformação, de santificação, uma vida completamente pautada de acordo com as pessoas estão trocando isso, pastor, por uma mulher, por um homem, por um momento de prazer, estão deixando, rejeitando o sangue de Cristo. E é tão simples, é só a pessoa aceitar Jesus como Senhor, Salvador da sua vida, confessar com a sua boca que Ele morreu, ressuscitou dentre os mortos, que foi o nosso substituto na cruz do Calvário, e a pessoa vai ter direito a essa glória tão grande que Apocalipse 19 ela traz para nós, né? Até mesmo bem-aventurado aqueles que subiram na primeira ressurreição. Quer dizer, o Senhor falou de um pessoal que ficou, eles ficaram, e aí eles vão despertar, né? E há necessidade que alguns fiquem para despertar, porque Deus, ainda vejo aí a misericórdia dele, antes dele vir pisar vir trazendo a sua ira, o seu julgamento, reger as nações com vara de ferro, ele ainda vai permitir que pessoas fiquem para tentar ainda resgatar aqueles que não acreditaram até aquele ponto no Senhor Jesus. Eu fico imaginando, pastor, as pessoas que partem sem Jesus, que tiveram a oportunidade de ouvir essa palavra, que tiveram a oportunidade de aprender de Deus, agora mesmo, e elas não querem. Por outro lado, aquelas que aceitam, né, e Deus vai e se manifesta na vida dessas pessoas, como essas pessoas, quando chegarem também na Nova Jerusalém, ali, diante do Senhor, ver aquela glória toda, essas pessoas vão dizer, valeu a pena. Pessoas, pastor, que agora estão nos assistindo, e essas pessoas estão prestes a desistir, porque estão passando um momento assim, de tribulação nas questões emocionais, na questão do casamento, com filhos, até mesmo financeiramente, devido ao momento que nós estamos passando, e as pessoas querendo dar um basta, tirar suas vidas, né, tocar no bem precioso que Deus deu, né, e não tem noção dessa grandeza que nós estamos mostrando aqui, porque a gente não está trazendo aqui simplesmente uma história, textos, né? A gente está trazendo aqui a vida que Deus tem para nós. Nós precisamos ter do nosso lado cada vez mais pessoas que vão participar desse momento, mas do lado daqueles que vão olhar e falar assim, aleluia, salvação, né? Dia glorioso é o Senhor. Ontem eu falei sobre os dons espirituais, e uma moça, ela teve um sonho com uma amiga dela que há muito tempo ela não via, e manifesta aí o dom da palavra do conhecimento, que é aquela informação que Deus traz para que vira motivo de oração para quem Deus mostrou, para restaurar a pessoa. E essa pessoa teve essa manifestação desse dom, ligou para a pessoa, foi até a casa da pessoa e fizeram uma chamada de vídeo comigo. E nessa chamada de vídeo aquela mulher aceitou Jesus, e hoje ela já mandou um áudio falando assim, fulana, eu hoje acordei completamente leve, feliz, uma alegria no espírito. Você vê que realmente Deus, ele alcançou aquela vida, Deus, ele tocou naquela pessoa. E era uma pessoa, pastor, que outrora aí era uma pessoa perdida, completamente perdida, que ninguém
dava nada por ela. Para você ver o grau de misericórdia, o tamanho da misericórdia e da graça que Deus quer derramar sobre a vida das pessoas. Então, você que está nos assistindo e você está afastado de Deus, você está longe, né, das coisas de Deus, volte, porque você está abrindo mão de participar desses momentos, mas de uma forma gloriosa. Você está jogando fora a bênção de Deus, você está abrindo mão. Volte para Deus, não se afaste, não abra mão, não se distancie de Deus, não. Se apegue a Deus, tenha paz com Ele, se une ao temor do nome dEle. Você é uma pessoa aí que está aí, não conhece ainda a palavra de Deus, não conhece ainda o Evangelho, vem conhecer o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, gente. É o poder de Deus e ele está à sua disposição. É por meio da fé que você vai entrar no compartimento graça e você vai ser uma pessoa completamente livre dessas opressões do inferno. E ainda que vier por um caminho, Deus abre 7 para ele ir embora. Porque tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. E isso que nós estamos falando para vocês não vem de nós mesmos, não vem da Igreja Evangélica da Família, não vem da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, não vem da Igreja Assembleia de Deus, isso vem da Bíblia. E a Bíblia que rege os princípios cristãos de quem realmente tem ela como verdade absoluta. Então, vem para Jesus, porque esse dia vai ser um dia que você vai estar descendo com o seu cavalinho branco, com suas vestes de linho fino branco, um corpo glorificado, e vai estar vindo aí com o Senhor nesse grande dia que vai ser o dia da vingança do nosso Deus. Pastor Fabrício Moura, olha, a gente precisa fazer esse apelo, né, pastor? Para que as pessoas estejam dispostas a participarem do lado glorioso, não do lado de tormento, né? Perfeitamente. E uma leitura muito interessante para a pessoa saber disso aí, apóstolo, é o Apocalipse capítulo 3. Se a pessoa ler o Apocalipse capítulo 3, ela vai entender o recado de Deus para a igreja, apóstolo. Exatamente isso, a igreja de Sardes. Deus fala exatamente essa mensagem. Inclusive, estava estudando agora pela manhã, antes do programa com o pastor Rodrigo Forte, meu amigo, a gente estava estudando esse texto e fala exatamente isso. Fala lá assim, ó, ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. E eles serão vestidos de linho fino, entendeu? E ele fala assim, essas pessoas são aqueles que serão vigilantes, que vão resistir. Então, é uma mensagem para a igreja que vai passar pela grande tribulação, para o povo que vai passar pela grande tribulação. E Deus tem uma promessa, se vocês ficarem firmes, se ficar firme agora, nesse momento, ele não vai apagar o seu nome do livro da vida, permaneça firme. O que acontece, apóstolo, é que muitas vezes nós passamos pela mesma crise que Jó passou. Jó servia a Deus de ouvir falar. Jó não servia a Deus por conhecer, por experiência. Muita gente hoje está servindo a Deus, está servindo por ouvir falar. E quem sabe o que você ouviu falar de Deus, você ouviu errado. Você ouviu dizendo assim, venha e seus problemas vão se acabar. Venha e pare de sofrer. Aí você entrou na igreja e que o sofrimento começou, aí que piorou. Aí você faz Deuteronômio o quê? Você fala, vou sair da igreja. Deuteronômio 28, 7 fala que mesmo você obedecendo os mandamentos de Deus, estando firme ali, alinhado com a palavra de Deus, que é um dever de todo cristão, porque nós somos salvos para as boas obras, Deus preparou para que andássemos nela, mesmo assim diz, por um caminho virão contra ti, quer dizer, né? Por um caminho virão contra ti, mas a gente tem que ter a convicção de que em todas essas coisas somos mais que vencedores. A gente está falando muito da grande tribulação, né? Mas existe a tribulação de hoje também, e essa tribulação de hoje já está derrubando tanta gente, pastor. Quer dizer, se essa tribulação de hoje já está derrubando tanta gente, que não é a grande tribulação, né? É o mas às princípio vezes das dores. Pessoa que ficou magoado porque... Hã? É o princípio das dores. É, o princípio das dores. Mas aí, ó que tribulação que está derrubando as pessoas. Ó, fulano não olhou para mim, fulano não me deu bom dia, fulano falou mal de mim, fulano
fulano, pastor me repreendeu, o irmão falou de um jeito que eu não gostei, eu vou sair daqui. Poxa, que estrutura é essa? Se essa Um vitimismo, né? Não posso nem chamar isso de tribulação, né? Eu não posso, eu não posso nem chamar isso de tribulação, né? Isso aí É o vitimismo. mimimi, né? Então, quer dizer, É. é o vitimismo. É exatamente isso. É o mimimi do vitimismo. Então, quer dizer, imagina o dia da grande tribulação, então. Quer dizer, são pessoas que não têm estrutura. E a igreja vai ter sido tirada da terra. Quer dizer, olha só, gente. O que a pessoa precisa é buscar a Deus enquanto se pode encontrar. E a gente vê, pastor, que até mesmo nesse princípio das dores, pessoas, em vez de se aproximarem de Deus, muitas estão se afastando mais ainda. Muitas pessoas estão se afastando mais ainda de Deus, porque estão ficando chateadas pelo momento que estão passando, por causa da dificuldade, por causa da distância, por causa disso, por causa daquilo, porque não tem o apoio de ninguém. Gente, o povo precisa, na boa, precisa despertar e se unir a Deus, se unir ao Senhor e buscar ao Senhor enquanto se pode encontrar. Que é como vai acontecer a vinda, o arrebatamento, como um piscar de olho, gente. Um piscar de olho. Dá uma piscada aí para você que está em casa, dá uma piscada aí, acabou. É assim. É rapidinho, olha lá, acabou de novo. É desse jeito. Então vamos andar na presença de Deus, porque Deus tem coisas lindas para realizar na nossa vida. Não é, pastor Fabrício? Com certeza. É o tempo de manter as nossas vestes brancas, purificadas. Não é tempo de desistir, porque o Senhor não se agrada de quem retrocede, mas o justo vive de fé em fé. Gosto muito daquele texto, apóstolo, que está em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, a parte B, diz assim, que o Senhor pôs no coração do homem o senso da eternidade. Deus pôs a eternidade no coração do homem. E por mais que as filosofias e a ciência de hoje diz que nós viemos de um Big Bang, mas aí você pergunta, o que veio antes do Big Bang? Eles não sabem responder. E aí eles falam assim que morreu, acabou, porque é uma forma de acabar a discussão, porque eles não sabem dizer o que vai acontecer depois da morte. Então, olha só, o que aconteceu antes do Big Bang significa eternidade passada. O que acontece depois da morte significa eternidade futura. Eternidade passada, eternidade futura. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Para quê? Para que o homem possa perceber que existe um Deus. Para que ele possa perceber que a vida não é só isso aqui. Quando a gente começa a pensar que por mais que no nosso raciocínio, na nossa ciência, a gente sempre está dando um motivo para a origem do universo, e por mais que a gente inventa um motivo, tem sempre um antes, ou seja, tem sempre uma eternidade passada, uma eternidade anterior, e a gente não tem resposta para essa eternidade, já é uma prova da existência de um Deus eterno, de um Deus que está além do tempo. Quando o tempo começou e quando o tempo terminar, Deus é, Deus está, Deus existe, Deus está lá. Então, a ciência, por mais que tenta negar, e os seres humanos, quem sabe alguém que está nos assistindo agora dizendo assim, eu não acredito na Bíblia, é papel, papel aceita tudo. Esse negócio que Deus existe é mentira, é conversa, isso aí não existe. Então, me explica então a eternidade. Me explica antes do que a ciência consegue nos dizer. E me explique o depois do que a ciência consegue nos dizer. O que há? A eternidade. E quem é que vive na eternidade? Desde a eternidade, ainda não se viu e ainda não se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele espera. É verdade. Poxa, é tremendo. Sabe o que seria legal a gente falar também um pouquinho? Não sei como é que está o meu horário aqui, o pessoal vai me dirigindo aqui. Acho que a gente tem um pouquinho aqui. Já que estamos entrando na questão da eternidade, o senhor consegue definir para nós assim a respeito do reino de Deus? Porque Jesus ele veio e salvou a humanidade, mas ele podia ter salvado a humanidade, as pessoas salvam e vão embora, salva e vai embora, salva e vai para o céu, né? Salva e vai para o céu, um exemplo.
E a respeito do reino de Deus, ele pregou muito sobre isso. Mais de 300 citações, 350, se não me engano, 63 citações, ele falou sobre o reino de Deus. Por que que Deus, depois que ele nos salva, nós somos lavados no sangue dele após confessarmos a Cristo, por que que ele não nos leva logo? Né? Tudo bem que eu sei que ele quer que nós venhamos ser instrumento para salvar outras pessoas. Né? Então quer dizer que, entrando aqui, já te dando um pouco aí para você seguir, ele quer que nós, ele nos introduz, né, no reino dele como cooperador entre o divino e o humano. E isso o que acrescenta? Traz galardão? O que isso trará para nós na eternidade? Muito bem, apóstolo. Boa pergunta. O que os nossos telespectadores precisam abrir a mente e o coração para as verdades da Bíblia, as verdades dos céus e do reino de Deus? É que a história da Bíblia se trata da conquista da terra. Exatamente isso. A conquista da terra é um dos principais temas, não é o principal. O principal tema da Bíblia é Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Depois, a humanidade. E depois, a conquista da terra. Os mansos herdarão a terra. Veja. Deu uma travada ali? Deu uma travada ali, mas ele já volta conosco. Os mansos voltou. Pode falar. Os mansos herdarão a terra. Sim. Voltou. A história de Abraão é uma história de conquista de terra. A história de Moisés é uma história de conquista de terra. A história de Josué é uma história de conquista de terra. E tudo isso começou em Noé, quando os filhos de Noé se espalham e uma geração ou uma descendência de Noé pisa na bola, que é a descendência de Cã. Porque a descendência de Cã quis tomar a terra de Sem. Tanto que Nimrod, um dos descendentes de Cã, ele vai tentando tomar toda a terra. E Abraão tem a missão de recuperar essa terra. Porque Cã era um rebelde. E Cã estava conquistando a terra para dar para o diabo. Então eles adoravam Moloque, eles adoravam Baal. Ali começa a idolatria. Mas Abraão não. Abraão ele vai conquistando a terra e a primeira coisa que ele vai fazendo é construir altares ao Senhor. Em uma terra que era politeísta, uma terra que era cheia de adoradores de outros deuses que sacrificavam pessoas, crianças, mulheres para esses deuses. Olha aí, tá vendo? Você vê que interessante. Então Deus ele quer que nós estejamos nessa terra porque ele tem coisas ainda para a gente conquistar. A Bíblia até fala que o Josué, ele conquistou muitas terras, mas ele morreu e ainda tinha muita coisa ainda para ele conquistar. Então eu vejo um Deus, né, um Deus que trabalha até hoje. E eu vejo um Deus que quando ele nos salva, ele nos faz participante do reino dele, para nós não ocuparmos a terra inutilmente, não é isso, pastor? Sim, exatamente. Tanto que, apóstolo, a eternidade não vai ser no céu. Eu não quero que ninguém se assuste. Eu quero que você leia a Bíblia, entenda a Bíblia como ela está escrita. Eu queria que você falasse isso aqui mesmo. Eu queria que você falasse isso aqui, porque tudo que existe aqui não existe daquilo que é aparente, mas é uma sombra daquilo que já existia. Exatamente. Porque o reino tem que vir para a terra. Não é a terra que tem que ir para o céu. Por que as pessoas vão para o céu hoje? Porque elas morrem. Então isso é chamado de estado intermediário. Não é eternidade, é intermediário. É só por um tempo. E que tempo é esse? Até que se cumpra a segunda vinda de Jesus. A partir do momento que se cumprir a segunda vinda de Jesus, se cumpre o Salmo 2. Pede-me e te darei as nações por herança e a extremidade da terra. E aí o que acontece? É no capítulo 2 do Salmo que mostra exatamente que ele vai reger toda a terra com vara de ferro. O que acontece? Apocalipse capítulo 22, o apóstolo João viu um novo céu
e uma nova terra. E aquela palavra novo ali Exatamente. é reformado, restaurada, porque a terra tinha sido amaldiçoada em Adão. Cada um dos nossos telespectadores deve se Interessante. lembrar que a promessa de Interessante. Deus é de restaurar a terra. Segundo Crônicas 7,14 diz o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a vossa terra. Porque a terra foi amaldiçoada. E aonde ela foi amaldiçoada? Ela foi amaldiçoada lá em Adão. Maldita é a terra por tua causa, Adão. Agora ela vai produzir abrolhos, espinhos e cardos. E agora ela não vai te dar mais o fruto da terra. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que suar para fazer a terra dar para você o fruto bom. Antigamente nascia de graça. Nascia o morango sem esforço, nascia o maracujá sem esforço. Agora não, nós temos que trabalhar, forçar a terra para que ela dê frutos bons. Por quê? Porque ela está amaldiçoada. Assim como o corpo do homem está amaldiçoado pelo pecado e precisa ser glorificado, toda a terra geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Por que ela geme e aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus? A palavra ali é glorificação dos filhos de Deus, ou seja, a segunda vinda, quando Jesus vai instalar o seu reino aqui na terra, no milênio. Então, é que venha a nós o vosso reino. É o reino que tem que vir à terra. É por isso que Jesus disse que o reino de Deus é como um grão de semente de mostarda. Ela é o menor de todos, mas se espalha conquistando a terra. É por isso que aquele capítulo de Apocalipse que o senhor leu, 19, estava dizendo assim: aleluia, glória a Deus, porque agora pertence ao Senhor todos os reinos da terra. Então sempre foi sobre a terra. Então Jesus vem para morar aqui na terra. Tanto que o texto diz assim, ó: este é o tabernáculo de Deus para com os homens na terra. O tabernáculo de Deus com os homens na terra. E eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Então, o céu é um estágio intermediário. O que vai acontecer no milênio e na eternidade, depois que terminar o milênio, vem a batalha de Gog e Magog, o juízo final e começa a eternidade. Então, tanto na eternidade quanto no milênio, Deus vai convergir o céu e terra, ou seja, essa separação que há entre céu e terra, que aconteceu lá em Adão, porque antes de Adão, apóstolo, não existia vida secular e vida espiritual. Céu e terra eram ligados. Adão tinha contato direto, ele entrava com ousadia no Santo dos Santos. Mas quando ele peca, ele perde o acesso ao céu. Agora, se Deus não se revela, ele não tem condições alguma de alcançar Deus, ou seja, só pela graça de Deus agora, é Deus tomando a iniciativa, senão não tem como mais, porque o homem perdeu o acesso ao céu. Mas esse acesso agora foi devolvido em Cristo. Por isso que Hebreus diz: tenha Exatamente. ousadia para entrar no Santo dos Santos. E Colossenses diz Foi assim, ó, rasgado. exatamente, e Colossenses diz assim, ó, que ele vai fazer em Cristo convergir céus e terra novamente. Novamente, quer dizer, já foi antes. Então, os anjos vão descer com mais frequência, os homens terão contato com o espiritual com mais frequência, como Moisés tinha, como Elias tinha, como Jesus teve quando estava aqui na terra, como o apóstolo Paulo teve. Só que isso vai ser com mais frequência para nós. Hoje nós temos dificuldade porque com a queda de Adão o céu ficou de bronze. E aí agora, em Cristo e no milênio, vai convergir céu e terra, ou seja, não vai ter mais separação. Não vai existir esse negócio de vida secular e vida espiritual, vida com Deus e vida aqui na terra. Não, acabou esse negócio de materialismo. O céu vai estar completamente aberto para nós. As janelas dos céus estarão Amém. abertas para nós. Na queda de Adão e Eva, a janela dos céus e as portas dos céus tiveram que ser fechadas. E elas só se abriam esporadicamente, em alguns momentos. Quer ver um momento? Jacó deitado com a cabeça na pedra. Ele viu a porta do céu aberta e os anjos de Deus subindo e descendo. Ok? Então ele viu. Aí Jesus fala a mesma coisa para quem? Para Natanael. Diz para Natanael que ele também viu os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.
Ou seja, Cristo é a escada. Jesus estava dizendo que lá em Jacó aquele dia, os anjos só podiam subir e descer porque Cristo fazia a ponte. É o Pontífice Máximos. É a ponte que nos leva a Deus. É Cristo que une céus e terra. Ou seja, em Cristo, Deus Caminho. fez convergir céu e terra. Legal também, pastor, é que quando se trata de eternidade, a gente vê também a questão do quando João viu a Nova Jerusalém descendo, né? Descendo do céu, Descendo. né? A Nova Jerusalém descendo do céu. E na Nova Jerusalém, a gente vê ali o Senhor Deus mostrando para nós que o trono de Deus vai ser transladado, né? Sim, sim. O trono de Deus vai E estar tá junto, estabelecido na Nova Jerusalém e vai estar aqui na terra. exatamente, para habitar. Ele é ali estabelecendo o tabernáculo dele com os homens. O Não é tabernáculo isso? dele, ele tabernaculou exatamente. João capítulo 1, versículo 1. Meu O Deus. verbo se fez carne. O verbo se fez carne é Aham. tabernaculou. Ele habitou entre nós, ele habitou entre os homens. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor agora, que eu vou. O novo céu e uma nova terra. Essa terra tem mar. No novo céu e na nova terra não existirá mais o mar, senão o rio que sai do trono de Trono Deus. de Deus. O senhor sabe falar sobre esse mistério? Por que não vai ter o mar? Por que existe o mar hoje? Qual a necessidade de tê-lo e de não tê-lo? Sim, o apóstolo, o mar, ele passou a ser grande como ele é hoje depois do dilúvio, porque as águas do abismo saíram, como também as águas do firmamento caíram. Então Deus teve que comportar toda essa água aqui na terra, que antes ela estava debaixo da terra e ela estava no firmamento. Firmamento é a palavra Hashamaim, que significa fogo e água. Exatamente, calor e água evapora e cria nuvens. Então o que aconteceu? Essas nuvens se tornaram águas e caíram. O abismo também mandou a água, e essa água veio com enxofre, veio com sal. O que acontece? Por isso nós temos mar profundo. Antes do dilúvio, os mares não eram profundos. O que vai acontecer? A água ocupou a maior parte da terra. Nós temos aí pelo menos 70%, pelo menos acredita-se que é mais, de água. Pergunta, tá vendo? Ele já volta aqui para continuar respondendo para a gente essa questão dos 70% de água, que tem a ver também, né? É engraçado que o nosso corpo também tem essa questão do 70% de água, né? Quer dizer, nada é por acaso, né, pastor? Continue, por favor. Nada é por acaso, apóstolo, nada é por acaso. Só que lá na Nova Jerusalém, ou seja, na eternidade, o que vai acontecer? O mar já não vai mais existir. O que vai acontecer? Vai ter o rio de águas limpas que fluem do trono de Deus. Por que não existirá o mar? É a pergunta que o senhor fez. Porque haverá tanta gente e precisa de espaço. Então não tem como ter mar. Porque toda a terra Glória precisa a ser Deus. ocupada pelas pessoas. Então, para a pessoa entender assim, vamos tentar ilustrar aqui. Jerusalém é a capital do mundo, correto? Sim, certo. Jerusalém, a nova Jerusalém será, como é que ela se posiciona? Ela se posiciona onde é Israel hoje, de uma forma suspensa, e depois o novo céu, a nova terra, representa ali a morada dos salvos? Mais ou menos Sim, por porque aí a ideia, quando. só para a pessoa que está em casa ela Sim, entender. sim, apóstolo. Pense comigo assim: antes do dilúvio, o que havia é aquilo que nós conhecemos como Pangeia. O que é Pangeia? Pangeia é quando o continente, toda a parte de terra era uma só. Na Torre de Babel e no dilúvio, Deus separa. Deus separa os continentes. Agora nós temos aí o continente americano, europeu, asiático e etc. Então, olha só. Antigamente era um só continente. Se nós pegarmos o mapa dos continentes e voltarmos a juntar e formar a Pangeia novamente, juntar todos os continentes, nós vamos perceber que Jerusalém está no centro. Jerusalém está no centro, ok? Então, por que que Jerusalém é um pedaço de terra tão pequeno, mas tão pequeno,
menor que Campo Grande, menor que Cuiabá. Jerusalém é tão pequenininha e todo mundo briga por ela. Eu sempre brinco, né? Ninguém briga por São Paulo, ninguém briga por Nova York, ninguém briga por Tóquio, ninguém briga pela Cidade do México. Todo mundo briga por Jerusalém, porque Jerusalém é o centro da Terra. É o centro da Terra. Então, o que vai acontecer? A Nova Jerusalém, a cidade celestial que desce dos céus, ela vai descer aonde? Onde é a terra de Israel hoje. Mas a terra de Israel, ela viu muito derramamento de sangue, muita idolatria, muita abominação. Ela primeiro precisa ser purificada. Só depois de purificada é que a Nova Jerusalém, a cidade celestial, muitos até brincam, né? A cidade espacial, como se fosse uma nave espacial. E quando nós vamos ver lá em Ezequiel, Realmente. fala que ela tem motores. Coisa, gente. Fala que ela tem motores, que ela tem rodas. Né? E que os querubins que são os motoristas, os querubins é quem dirige ela. Qual a questão da Arca da Aliança? Tem alguma coisa, né? Os querubins ali em volta da arca ali, aquela coisa toda. Protegendo. Você vê que coisa linda, pessoal. É coisa assim para a gente ficar horas e horas conversando, como a gente já fez. A gente já ficou a madrugada conversando sobre esse assunto e o nosso tempo esgotou, pastorzão. Nosso tempo esgotou. Que pena. Mas sexta-feira que vem eu queria trazer com você a continuação desse programa, falando sobre como que vai funcionar no reino. A gente vai lá para o Tribunal de Cristo, né? Falar sobre aquele estudo que você trouxe para nós, sobre o Tribunal de Cristo, e a gente fala sobre como que as pessoas vão viver dentro desse novo céu, dessa nova terra, e essas questões da Nova Jerusalém, né? Quem vai entrar lá, quem não vai poder entrar lá, quem vai estar lá dentro, quem não vai estar lá dentro, sobre as folhas, que é a cura das nações, sobre o corpo glorificado, e assim, vamos trazer mais coisas sobre isso, porque são coisas assim profundas, coisas que eu tenho certeza que vai abençoar o nosso povo. E a gente sabe, pastor, que particularmente o senhor teve uma experiência com Deus. E quem sabe nesse nosso bate-papo aí, aquilo que você esqueceu, sabe o que eu estou falando? Deus não pode trazer à tona aí e fazer algo para arrebentar mesmo aí com o inferno aí e salvar mais vida para a glória de Deus. Porque tem gente agora, pastor, que eles estão começando a ver o problema deles bem pequenininho. Bem pequenininho, tô falando assim, Satanás é sujo mesmo, tá querendo me derrubar por causa desse negocinho aqui, porque ele tá querendo me tirar dessa glória. Agora que eu não saio nunca mais, eu vou ficar firme com Jesus até o último dia da minha vida, até ele tirar o fôlego de mim, o fôlego de vida, e aí eu vou morar na eternidade com ele. Pastorzão, gostaria que você deixasse aí o seu contato, as redes sociais, para que as pessoas possam lhe acompanhar lá, se inscrever no seu canal e poder ter mais informação a respeito de tudo isso que Deus tem lhe dado. Amém, apóstolo, com certeza. Eu preciso muito que vocês possam estar me seguindo no meu canal do YouTube. Eu tenho vários desses estudos lá. Você vai encontrar como Fabrício Moura, conservador cristão. Fabrício Moura, conservador cristão. Como também vocês vão poder encontrar o meu Instagram, que está Fabrício S. Moura. Fabrício S. de Souza, né? Moura. Fabrício S. Moura. Vocês vão gostar muito do conteúdo. Lá eu estou ajudando os cristãos, os crentes, os filhos de Deus a aprenderem a se defender dos ataques do espírito do anticristo. Muitas vezes, apóstolo, as pessoas são no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, entre as famílias e amigos, questionados a respeito da sua fé e eles não sabem responder. Eles não sabem responder o motivo da sua fé. Quantos crentes passam vergonha? Então eu, estudando teologia, estudando filosofia, estudando a Bíblia, eu pude compreender muita coisa e eu transmito numa linguagem simples para você pegar e conseguir responder às pessoas e não ser mais enganado. Quantos dos nossos jovens vão para a faculdade e se desviam? Se tornam marxistas, começam a seguir o espírito do anticristo, começam a seguir o espírito de Jezabel e nem percebe.
se tornam rebeldes com os pais, rebeldes na Ó, igreja, o outro tema rebeldes aí com também é o Deus. espírito de Jezabel, isso aí é importante. Muito importante, muito, porque fala de feminismo, fala de aborto, fala da guerra contra os homens, né? É muito importante, Pastor, apóstolo. Então, então, olha aí, sim, pessoal. Você que está ligado nessa programação, nós temos 1 minuto só agora. Você que está ligado nessa programação, siga o pastor Fabrício Moura. Por quê? Porque o nosso intuito aqui é que o evangelho seja pregado. Né? O nosso intuito é que o evangelho seja pregado. Foi para isso que Deus nos deu a Rede Super. E é tudo aquilo que vem para somar, como um estudo desse, uma questão tão preciosa como essa, Deus deu para ele divulgar. E a gente abre aqui a oportunidade para que através do Espírito Santo, o pastor Fabrício possa fazer com que a voz dele chegue muito longe e amplie esse trabalho, que é a pregação do Evangelho. Um pastor que nós conhecemos, uma bênção de Deus, amigo nosso, e está aqui com a gente nesse propósito de propagar o reino de Deus. Pastor, muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua família. Deus abençoe a sua casa. apóstolo, eu quero só deixar uma recomendação de um livro, que é o livro chamado O Julgamento das Nações, que foi escrito por Christopher Dawson. Christopher Dawson, lá do século XIX, ele escreve o livro O Julgamento das Nações, um livro fantástico, eu acho que vai ter em PDF, baixa no Google aí. É fantástico o livro que fala sobre o julgamento das nações, e deixar um texto também de Filipenses, capítulo 2, versículo 8 ao 11, que diz assim rapidamente: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo do joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso aqui vai se cumprir no julgamento das nações. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Um beijão no coração de toda a sua família. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Sexta-feira que vem estamos aqui juntos com o programa Tempo Precioso, tá bom? E você que está conosco aqui, olha que benção, tá bom? Você ganhou esse tempo, você ganhou essa grandiosidade, essas bênçãos que foram derramadas sobre a vida de todos vocês. E você pode, vai ficar disponível aqui no Facebook, você pode compartilhar. Você pode ir lá e estudar, colocar o fone de ouvido, ficar pegando coisa por coisa, dá para pausar, ir na Bíblia, conferir, para que você venha crescer com Deus em nome do Senhor Jesus. Também falo com todos vocês que têm participado conosco online, não só dos cultos, mas também do programa Tempo Precioso, que se esse programa tem ajudado a sua vida, se esse programa tem ajudado a sua vida espiritual, você tem se alimentado no Tempo Precioso, faça uma doação para que nós possamos manter esse trabalho, onde a voz do Espírito Santo está chegando longe, longe e abençoando as pessoas. Em nome de Jesus, nos ajude nessa missão. Com quanto, pastor? Não sei, você e Deus, você vê ali uma doação, faça e que Deus te abençoe, tá bom? Fiquem na paz e até domingo na igreja, 9 e 19 horas, Eduardo Elias Aran, 736. Fico por aqui, até o nosso próximo encontro. Beijão.